Eu acho, evidentemente, eles estão lesionados e por consequência do trabalho que eles fazem, né? Então, não há nenhum motivo aí legal que justifique você chegar e rescindir o contrato. Eu não sou advogado, mas o contrato precisa ser cumprido. Daqui a pouco a gente fala do Lucas também. Porém, o São Paulo ele não pode deixar de olhar para a sua situação financeira caótica, triste, terrível, né, a ponto de, por conta de não ter 300 mil dólares, levar um transfer ban, que é algo que mancha a história do São Paulo, né? Uma situação que o São Paulo não pode se dar ao luxo de ter os jogadores mais bem pagos sem perspectiva de utilizá-los. E é isso que vem acontecendo com o Oscar e com o Lucas Moura. Mais com o Oscar do que com o Lucas. Eu acho que em algum momento poderia-se fazer uma reunião e ver se o São Paulo consegue entrar em algum tipo de acordo para não levar tanto prejuízo como tem levado. E nós não estamos falando de você cortar, de tentar diminuir um pouco os vencimentos, são jogadores formados para o São Paulo. É claro que esse apelo é apelo ao bom senso, apelo ao mínimo de solidariedade. Quando você fala em dinheiro, ninguém quer ser solidário com ninguém, né? Mas, às vezes, um pouco de reconhecimento, o fato de, repito, eles terem sido formados no São Paulo, possa fazer, e a situação que está, a situação financeira do clube que os formou, possa ter ali algum tipo de entendimento e compreensão de que, e nós não estamos falando de cortar o salário de alguém que usa todo o seu salário para viver, né? Nós estamos falando de salários aí que R$1,5 milhão de reais, né? Coisa exorbitante, para caras que já ganham isso há muito tempo. Muito mais do que garantida, né, Maurício? Para várias gerações. Os caras já ganham isso há muito tempo. De repente você pode fazer algum tipo de acordo para dar uma aliviada na folha enquanto eles não voltam, né? E não conseguem voltar, os dois, né? O Lucas ainda temos aí alguma esperança de que ele volte, mas nada é garantido. O Lucas foi liberado para treinar e treinou normalmente para jogar esse jogo diante do Galo. E, de repente, vem uma história, faz parte do planejamento, a gente dá uma segurada. Não dá para garantir nada em relação ao Lucas Moura lá contra a LDU, gente. Então, fato, esses jogadores, do ponto de vista de custo-benefício, o Lucas menos porque foi campeão da Copa do Brasil, isso foi incrível, a contribuição dele foi decisiva naquela reta final, mas o custo-benefício é baixíssimo, ou quase nenhum, no caso do Oscar. Então, é uma situação, uma realidade. Você chamar para conversar e tentar algum tipo de entendimento é parte do jogo. Mas sempre o São Paulo está fragilizado nessa situação. Porque você precisa de um gesto, né? Um gesto de boa vontade de quem está do outro lado. Porque se você tem um papel, um contrato assinado, você se lesionou no ambiente de trabalho, trabalhando, você tem que cumprir o seu contrato à risca. Do ponto de vista da lei, é isso aí. Mas o que a gente não pode negar é que o custo-benefício desses dois jogadores é muito baixo, né? É muito baixo. Salários muito altos, minutos jogados muito baixos. Infelizmente, é essa situação com o Lucas e Oscar. E, esses caras são super profissionais, eles estão tentando voltar há muito tempo, não é por falta de empenho e profissionalismo, não. Nada disso. Pois é. Até botei essa enquete aqui que está movimentando o nosso chat, Maurício. Se vocês vejam que assim, eu não estou falando de parar de pagar os salários, é uma situação de um acordo, né? Tenta-se um acordo de uma rescisão amigável, né? Talvez, né, Maurício? Porque o São Paulo, quantos jogadores foram embora ao todo na temporada? Mais de 20, se eu não estou enganado, porque foram 14. Acho que no começo do ano, né? Na virada da temporada 24 para 25, e agora mais 5, né? Lucas Ferreira, Matheus Alves, o próprio... William Gomes e Moreira, você está falando? Não, mas esses foram no começo do ano, né? Então. Jandrei. Igor Vinícius, Jandrei, né? Então, mais 4 aí que eu faço a conta agora, né, nesse meio de temporada, né? Então, realmente, o São Paulo está vendendo o almoço para comprar o jantar, e eu acho que qualquer tipo de conversa que, em nome do objetivo do São Paulo, que é sanear suas contas, ele deve ser considerado, por mais impopular que seja, né?
E a nossa enquete aqui está bem equilibrada, Maurício, 50-50. Eu vou votar aqui, porque eu acho que não. Para encerrar os contratos, eu acho que não, tá? Eu acho que deveria ter um entendimento e uma tentativa aí de algo que alivie a pressão sobre a folha de pagamento. Afinal de contas, se eles não podem jogar há tanto tempo, São Paulo precisa encontrar substitutos e precisa gastar um dinheiro a mais para substitutos, tá? Agora, eu vou ser sempre, se uma parte não quer, se não for algo, seja proposto, os jogadores não toparem, e São Paulo cumpra com suas obrigações contratuais. Isso está fora de questão. Só que eu estou vendo alguns comentários aqui e acho que tem algumas pessoas que não entenderam exatamente o que você falou. Porque não é encerrar o contrato, virar e falar assim, ok, acabou, não tem mais contrato, você não vai receber mais nada. É uma negociação, eu estou imaginando que você esteja falando de uma negociação com o cara para pagar o que for considerado justo. Sim, E o que o São Paulo pode explicar a situação de quem está devendo, que é o caso de São Paulo. E como as lesões que são fruto da profissão, mas como elas estão prejudicando o São Paulo do ponto de vista esportivo, que é a sua razão de ser, e do ponto de vista financeiro, porque o São Paulo tem que ir atrás de substitutos, né? Agora, é tudo negociação e conversa, não é uma imposição, nada. Negocia contratos, você muda um contrato de acordo com a vontade de, se as partes acordam. Inclusive, alguma coisa, você muda. Isso acontecer. Tanto é que o São Paulo não conseguiu encerrar com o Orejuela, por exemplo, mesmo com o Orejuela tendo interesse em encerrar o contrato. Só que não chegaram a um ponto em que os dois lados virassem e falassem assim, ok, assim vale a pena a gente rescindir. Foram poucos, na verdade, que o São Paulo conseguiu rescindir com antecedência, e os que ele conseguiu foi uma antecedência pequena, como o Rojas, que encerrou com acho que 1 mês e meio antes do contrato vencer. Aí, basicamente, você está liberando o cara para já ir negociando alguma coisa para entrar mais rápido no outro clube. É muito raro isso. A gente falou das ligas americanas, na NFL você ainda tem uma maneira de rescindir antes e tudo mais, mas, por exemplo, na NHL de hockey, você não pode. Você tem uma única janela anual que você pode rescindir alguns contratos, mas ainda assim você paga uma multa muito pesada por isso. E é muito raro acontecer justamente porque nessa multa, você, além de pagar dinheiro, isso ainda te come um pedaço do teto salarial. Então você além de gastar dinheiro, você ainda tem menos dinheiro ainda para investir em outros jogadores, porque você não pode colocá-los debaixo do teto. A turma não está entendendo, acho que a gente está querendo que o São Paulo dispense o jogador. Gente, vamos interpretar o texto de uma maneira honesta, vai, correto. E Maurício, vamos lembrar uma coisa que foi dita aqui no chat rapidamente, de que a maior parte dos vencimentos de qualquer jogador de futebol, ela é de direito de imagem, né? É pago na pessoa jurídica. Os jogadores abrem uma empresa e tem vencimentos. Esse tipo de abordagem poderia se abrir aí uma tratativa para poder reduzir a folha salarial. No CLT, nas convenções das leis trabalhistas, né, que é a lei trabalhista que vigora, ou pelo menos deveria vigorar no Brasil, isso não se mexe. Isso a gente tem razão. Férias, 13º, tudo mais. Agora, a gente está falando de jogadores que ganham milhões de reais. E nem bem perto metade desses milhões, ele é pago na pessoa física. Não é pago com um contrato de trabalho convencional. Então, acho que há margem, sim, para a gente falar numa renegociação